Eu ia perguntar mesmo se você estava na Itália. Tô aqui, É. tô aqui. Menina, eu não consegui mais ir para o Brasil depois da pandemia. Tô há 6 meses, eu nunca fiquei, desde que eu era estudante, eu nunca fiquei tanto tempo sem ir para o Brasil. Então vamos lá, E gente. Vocês duas já estão ao vivo, todo mundo já está sabendo que você está. É isso que eu ia falar, que você vai explicar que você está na Itália, até o motivo da gente estar fazendo esse webinário às 2 horas da tarde, porque a Renata está lá às 7 horas da noite, né? Como a gente estava conversando nos bastidores, fazer às 7 horas, a gente vai ter que fazer a Renata acordar na madrugada para fazer é... isso. Mas eu quero agradecer muito a presença de vocês duas para esse webinário, que a gente vai discutir um tema muito importante para Poços e para o Brasil, né? O Ítalo brasileiros e as políticas de imigração. Os ítalos brasileiros são considerados a maior população descendentes italianos fora da Itália. E a gente também vai debater hoje com vocês duas, com essas grandes duas especialistas aqui, o aumento do fluxo imigratório na Itália tem fomentado muito o debate sobre as normas que regem a aquisição da cidadania. Então, estão presentes aqui conosco Renata Bueno, ex-deputada do Parlamento da República Italiana pela União Sul-Americana dos Imigrantes Italianos entre 2013 e 2018, me corrija se eu estiver errada, Tá Renata. correto. Tá. E a Elaine Piva, presidente do Círculo Ítalo-Brasileiro do Sul de Minas e pesquisadora genealógica para a cidadania italiana. Então, uma pergunta que vai para vocês duas. Vocês poderiam explicar como é que assim, a cidadania, qual a importância, primeiro, né, quais são como a Itália pode ampliar a sua representação diplomática em Poços de Caldas e no Brasil e discutir esse cenário dessa solicitação, né, de cidadania que a gente está com tanto problema agora aqui no Brasil, principalmente com o caso que também você pode comentar, que a gente comentou da Lava Jato da cidadania. Começamos com a Renata. Ah, que bom. Bom, Yula, antes de qualquer coisa, obrigada, né, pelo convite, participar aí com você, com a Elaine, enfim, Minas é uma terra muito querida, né, não só para mim, mas para os italianos em geral, porque a gente sempre está muito ligado, né, não só aos amigos, enfim, mas a descendência, inclusive você falando dessa presença italiana aí, a gente sabe que na época, né, quando os italianos vieram para o Brasil, muitos se instalaram aí no interior justamente por causa das grandes fazendas, na época ainda da política café com leite, onde muitos vinham justamente para trabalhar na terra. Inclusive, é um pouco a história da minha família, que se instalou aí no sul, na região de Muzambinho, depois desceu para São Paulo, enfim, e Eu chegaram não até o Paraná. sabia que era de É, Mozambique. é, Isso aqui Estudei do lá. lado, né? É. é. Então a gente tem assim, e além disso tenho grandes amigos aí, desde a minha época de estudante na Itália, sempre tive grandes amigos mineiros que estão mais na região de Belo Horizonte, enfim, mas é sempre um prazer estar aí com vocês. Nós temos sim uma atenção especial, né, para essa questão do reconhecimento da cidadania italiana, porque a Itália é um dos poucos países no mundo que constitucionalmente reconhece todos aqueles que são descendentes do sangue italiano, reconhece como cidadão pleno. Então, a questão de reconhecimento da cidadania não é só ter o passaporte italiano, né? Mas é justamente reconhecer aquilo que é a origem da sua família, a origem do seu sangue. Então, muitas pessoas ficam felizes por isso. Eu vim para a Itália, por exemplo, em 2001 para estudar, e na época eu fiz a minha cidadania estando aqui, fui atrás ainda de toda a história, documentação da minha família, e fiz porque realmente era uma paixão e era uma vontade de conhecer essa origem, né? E, enfim, fiquei tão feliz com isso, acabei me instalando, ficando, e estou aqui até hoje, fui deputada, justamente representando os italianos, todos os descendentes da América do Sul, que era o meu colégio eleitoral, apesar de ser brasileira, de ser, né, a primeira pessoa nascida no Brasil a ser eleita para a Câmara dos Deputados aqui. Inclusive, fiquei muito feliz, né, de ter feito parte dessa história. E a gente acaba tendo, enfim, uma presença importante aqui no parlamento também, porque são pessoas que contam muito para a Itália, né? São 60 milhões de italianos descendentes no mundo. O Brasil é o primeiro, como a própria Yula disse. Nós temos aí mais de 30 milhões de descendentes. Claro que com a cidadania reconhecida são menos, né? São em torno hoje de 500 mil no Brasil, que daí são os que têm direito ao voto, com que têm já o passaporte reconhecido.
e muita gente fazendo, então, o processo de reconhecimento, né? Acho que a Elaine pode contar bastante, ela que estuda aí e faz toda essa parte de pesquisa genealógica. Aliás, o que eu reconheço muito, porque é um trabalho muito bonito, ajudar as famílias, e eu sempre fiz isso também, fundamos o Instituto Cidadania Italiana justamente para ajudar as famílias a reconstruírem a sua história. Então, com a Elaine aí a palavra. Pode ir, Elaine, conta para nós. Obrigada pelo convite, primeiramente. É sempre muito prazeroso para mim falar sobre esse tema, porque eu até comento com as pessoas que eu vivo muito mais a realidade da Itália e assuntos relacionados a isso do que a minha própria realidade brasileira. O que a Renata falou são as minhas palavras. A importância que tem você reconhecer a sua cidadania, mas, assim, a meu ver, não é só para ter uma rota de fuga se você precisar sair do Brasil. Na minha opinião, e eu gostaria que todas as pessoas pensassem dessa forma, valorizar a origem, respeitar a cultura, conhecer um pouco do país. Hoje em dia é tão fácil você conhecer a cultura, saber um pouco mais daquele país, de onde vieram seus antepassados, né? Homenagear mesmo aquelas pessoas, né? Que trabalharam tanto, continuam trabalhando e deram esse direito para nós, né? Então, eu sou muito grata a isso e respeito, estudo muito e trabalho com isso, com pesquisa, e eu acho que eu sempre tento fazer com que as pessoas que pedem ao meu trabalho, e eu, nesse meio tempo da pesquisa, descubro muita coisa interessante sobre a família, e eu tento fazer com que a família goste daquela história, não só o produto final, que é saber a origem, né? Agora, com relação à representação consular aqui em Poços, a gente teve uma agência consular ativa durante muitos anos, né? Mais de 20 anos aqui em Poços de Caldas, e o agente consular era o padre Graciano, que você deve conhecer, e ele, agora em 2018, ele abandonou a função de agente consular honorário, porque ele tem muitas outras atividades, né? E ele estava bastante cansado, porque era um trabalho bem cansativo, porque era muito ativa a agência consular, até fazia mais do que a própria função de um agente consular. E agora a gente está em vias de retomar essa agência consular com uma outra pessoa que vai assumir como agente consular. Eu não vou falar o nome agora, porque tem todo um processo, ele tem que passar por uma solenidade no consulado, né, oficializando, e aí, por conta da pandemia, isso ficou um pouco atrasado, mas eu acredito que logo a gente tem uma representação de novo aqui em Poços. E, assim, por enquanto, é o máximo que uma cidade pode ter, uma agência consular, ou honorária ou de carreira, né, Renata? Não tem como ter mais do que isso. Não, até porque os consulados são 8 já em todo o Brasil, né, que tem o atendimento com o título realmente de consulado geral. É uma função bastante extensa já no Brasil, justamente porque é um país grande, é um país que tem uma presença importante, né, de cidadãos italianos. Mas, independente disso, as agências consulares são espalhadas por todo o país e ajudam voluntariamente, isso é importante ressaltar, né, que ajudam voluntariamente a dar esse suporte para os consulados principais, como aí no caso de Minas, que fica em Belo Horizonte. Então, mas a presença dessas pessoas é importante, né? Os cônsules honorários, os vice-cônsules, enfim, os agentes consulares, os correspondentes, são vários títulos que existem espalhados por todo o país, e lembrando que são voluntários, então fazem realmente por paixão e por amor à pátria italiana. Então, pegando... eu queria pegar e emendar a conversa de vocês duas. Por que as representações diplomáticas estão com dificuldade de lidar com tanta demanda? Porque hoje, se você for ver, há uma demora, porque a própria representação diplomática fala que não está dando conta dessa grande demanda. O motivo disso? Olha só, o que acontece é que
a obrigação de todos aqueles que saíram da Itália, desde o final de 1800, início de 1900, era que registrassem os seus filhos para que eles continuassem recebendo a cidadania italiana. E as famílias, na época, acabaram não fazendo isso, juntos justamente aos consulados, às agências consulares italianas espalhadas pelo Brasil, que já tinham aí as agências naquela época. Mas o que aconteceu? As pessoas, os italianos, não faziam esse registro dos filhos, dos netos, dos bisnetos, e isso acabou acumulando ao longo do tempo. De uns 20 anos para cá, os brasileiros começaram a perceber, né, essa falta de registro da cidadania italiana, e todos vêm agora solicitar o reconhecimento, o que é legítimo e o que eu acho que tem que ser feito, porém tem um acúmulo documental, né, desde do bisavô, do tataravô, que precisa ter toda uma legalização desses documentos. Então, é um processo bastante burocrático. O Brasil, inclusive, não tinha um processo muito prático, ele precisava legalizar cada documento, porque você imagina, para o governo italiano acreditar em documentos que são emitidos do Brasil, a veracidade dessa documentação, a legalização disso. Então, inclusive, nós conseguimos, em 2016, também trabalhar na apostila, que se chama, nós introduzimos o Brasil junto, né, ao Pacto de Haia, que já era inscrito, mas ainda não havia ratificado a sua participação, para que os seus documentos emitidos no Brasil, certidão de nascimento, casamento, óbito, tenham validade tanto na Itália quanto em outros países também. Então, isso acelera bastante esse processo de legalização, acelera, digamos que 50%. Então, ainda facilita um pouco, mas mesmo assim as filas são muito longas, é bastante gente querendo, né, bastante gente pedindo. Acho que o governo falha bastante, né, o governo italiano falha ainda, ele deveria dar mais atenção a isso e mais sustentação a isso. Infelizmente, eles não dão conta, alegam, inclusive, falta de estrutura nos consulados, mas um pouco a razão de tudo é essa, né? E a falta de explicação também, enfim, maus tratos nos consulados, isso acontece um pouquinho. E por isso que os agentes e os cônsulos espalhados pelo Brasil, como a Elaine comentou, são pessoas como nós que estão aí para ajudar. Então, por isso que tem que ser muito valorizados e respeitados por todos nós, né? O que você acha, Elaine? Olha, eu acho que, primeiro, as representações consulares, fora os consulados, na minha opinião, deveria ter um pouco mais de autonomia para poder receber essa documentação, ter uma pessoa especializada que pudesse analisar essa documentação e mandar para o consulado apenas para fazer o trâmite de envio para os comunes na Itália. Mas eu acho que isso nunca vai acontecer, não é uma utopia mesmo. E, assim, aumentou muito, né? Aumentaram muito esses pedidos de reconhecimento de cidadania, e, claro, os consulados não dão conta de tanto pedido por falta de pessoal especializado dentro dos consulados para poder agilizar isso. Teve até em 2014... É muito fraca, né? Sim, em 2014, né, que foi aprovada a taxa consular. Sim, 2014. Para melhorar, né, fazer uma manutenção desses serviços. Aí, o que aconteceu? Todo o dinheiro que entra, e é muito dinheiro, só 30% é repassado de volta para os consulados. Então, quer dizer, não mudou quase nada. Então, a Renata, eu concordo com ela, que o governo italiano falha nesse ponto de ser um dinheiro que entra desse meio e não ser revertido para esse meio. Mas a gente está acostumado a ver isso e dificilmente tem um governo que pega uma quantidade e devolve para aquele fim, a que ele se destina mesmo. Então, eu penso que deveria haver outras maneiras de receber essa documentação, sem ter que a pessoa estar ali presencialmente, porque a pessoa só vai ali para entregar. A análise da documentação ela é feita posteriormente mesmo. Então, eu acho que, assim, pelo menos se a pessoa está consciente, bom, eu mandei os documentos, eu tenho uma comprovação que a minha documentação está lá,
já é meio caminho andado. Aí não importa muito se isso vai demorar um pouco mais de tempo, mas é que acontece que as pessoas que estão na fila, elas são pseudo-candidatas ao reconhecimento. Renata, pegando, você viu que eu nem estou olhando mais, a gente tinha uma série de questões assim, mas vocês mesmos estão me ajudando. Como é que a gente faz para diminuir essa burocratização desse processo? Porque a tendência é aumentar essa fila e, com isso, a gente entra no outro perfil que eu acho que entra na segunda ponta que eu quero fazer para você. Que em 2019 você denunciou, até que está se chamando lá na Itália, de Lava Jato italiana, da cidadania. Isso pode ser causado por essa demora? O que você acha? Sim, o que acontece? Eu comentei até do Pacto de Haia, que nós conseguimos inserir, então isso já diminuiu bastante a burocracia, porque acelera essa parte da legalização e custos também da documentação. A própria Elaine falou que hoje eles cobram uma taxa, né? Nós aprovamos isso na época que eu estava no parlamento, foi acordado isso com o governo italiano, que seria inserido a taxa, mas de forma que essa taxa se reverteria em estrutura e mão de obra junto aos consulados, justamente para ajudar a acelerar essas filas. Isso não foi feito, como ela mesma disse. Então, infelizmente, as filas continuam, né? Ainda tem muita gente solicitando, e aí surgem as alternativas, né? As alternativas são fazer a cidadania vindo presencialmente para a Itália, né? Ficando aqui presencialmente, fazendo o processo aqui junto às prefeituras, que é uma modalidade de reconhecimento também, ou via consular, ou via prefeitura, ou via tribunal. Ou fazendo, então, via tribunal, uma ação judicial, onde se faz um recurso e se solicita esse reconhecimento da cidadania, esse direito, né? Se solicita um direito. Então, nós temos aí o grande problema hoje, que é a cidadania presencial. Porque a pessoa, para ter legitimidade de fazer a sua cidadania, ele tem que ser um residente permanente na Itália, legal, registrado, e para isso ele tem que ter um contrato de aluguel, ele tem que estar aqui morando para todos os efeitos. E o que acontece? Que as pessoas vinham, camuflavam essa residência, isso ainda continua acontecendo, e muitos acabavam nem vindo, né? Como você mesmo citou, com a prefeitura de Ospedaleto, são várias cidadezinhas pequenas, onde eles criam uma espécie de uma máfia, e isso aconteceu com várias cidades aqui na Itália. Eles fazem um acordo com o responsável da prefeitura que reconhece esse processo da cidadania. Então, as pessoas alugam um apartamento, nem vêm para a Itália muitas vezes, ou vêm, ficam só uma semana, assinam o que tem que assinar, vão embora, e depois essa cidadania sai. Mas tudo isso acelerando o processo através de pagamento para os funcionários, né? Então, isso se chama, com todas as letras, corrupção. E por isso que nós denunciamos. Então, existem vários casos, e tiveram mais de 300 pessoas presas ao longo dos últimos 4 ou 5 anos aqui na Itália. Não só de várias cidades, os funcionários públicos das prefeituras, mas de todos esses assessores que legalmente oferecem esse tipo de serviço, facilitando ao brasileiro reconhecer a cidadania e, pior, muitas vezes utilizando documentação falsa. E esse que é o problema, né? Eu entendo a Elaine, acho também que deveriam ter mecanismos para facilitar o processo, né? Para já fazer pelo menos uma triagem junto às agências consulares, mas o grande problema é a veracidade da documentação. Então, é poder acreditar naquilo que os brasileiros estão apresentando, porque acontece muito com os próprios brasileiros, né? Em Londres mesmo, na Inglaterra, muita gente fazendo esquema, porque com o passaporte italiano é um passaporte europeu, então eles têm direito, como todos os demais europeus na Europa toda, né? Então, apesar do Brexit agora, onde, né, os italianos já não participam mais, enfim, mas até aí isso causou muito problema e vergonha para nós, né? Porque somos brasileiros, como a própria Elaine disse, a gente tem maior prazer, né, em participar, em estar junto à Itália, em estudar cultura, em viver isso, né? A verdadeira paixão pelo sangue italiano, enquanto outros utilizam disso com oportunismo. Elaine, sua opinião e a sua experiência de estar sempre trabalhando para as pessoas terem a sua cidadania. Ó, eu nunca indiquei nenhum profissional que faça esse trabalho na Itália, eu acho muito arriscado, perigoso. Então, assim, o que eu faço é a pesquisa, né? Descubro a origem da família daquela pessoa
peço o documento. Em alguns casos, a pessoa até me pede para que eu continue, organize a documentação toda, emita certidões, mande traduzir, mas aí daquele ponto em diante eu já deixo bem explicado, essa parte é sua e eu sugiro em 100% dos casos que a pessoa faça através do consulado. Pode demorar, é desgastante aquela espera, aquela questão do agendamento, mas é uma coisa segura e vai dar certo. Eu não oriento ninguém a ir para a Itália fazer, principalmente, não é que eu não oriente, se a pessoa tem intenção de ir e fazer tudo dentro do trâmite legal e ficar lá o tempo necessário, ótimo. Mas, de outra forma, não está errado. E talvez esteja errado a própria necessidade de estar vivendo na Itália. Talvez isso, em algum momento, pudesse mudar, porque, assim, são situações iguais, por exemplo, porque o consulado pode receber uma documentação e mandar para a Itália, e se essa pessoa, no caso, mora no Brasil, poderia também ser a mesma coisa com os comunes, né? O fato de você estar ali presente não quer dizer que a sua documentação seja verdadeira, né? Isso vai ser comprovado por outras maneiras. Então, é uma situação que te leva para diversos pensamentos. Isso poderia mudar para evitar esse tipo de fraude? Sim, qual seria, né, o caminho mais fácil? Mas, assim, totalmente errado, e esse processo eles foram, essas pessoas que levavam, né, sejam os brasileiros ou de outra nacionalidade, eles foram melhorando as ações. Em certo momento, as pessoas iam, ficavam 10 dias, o vídeo ele passava naqueles 10 dias, depois foi diminuindo o tempo e chegou ao absurdo da pessoa estar até em um terceiro país e ter alguém ali fazendo a cidadania por ela, né, de forma ilegal. Inclusive, aqui em Poços, né, a lista de hospedaleiros ficou pública, né, na internet durante muito tempo. Tem pessoas daqui de Poços que tiveram a cidadania cancelada por esse motivo. Nossa, é um problema. Então, é isso que vem a outra pergunta. Quais os serviços que podem ser oferecidos à comunidade brasileira pelas representações diplomáticas no Brasil? Porque a gente fica tão focado só na cidadania, e eu acho que é muito mais amplo essa relação entre Itália e Brasil que a gente desconhece. Sim. Renata. Isso, na verdade, assim, qualquer país que tenha boa relação com outro país, ela tem, antes de qualquer coisa, a embaixada presente, né, onde trata a relação de Estado. Então, de Estado, de governo, todas as ações ministeriais, enfim, nessa relação existe a embaixada, como existe a embaixada italiana no Brasil. Então, e além da embaixada, existem, então, os consulados. O consulado, ele trata mais de questões da pessoa física, do cidadão. Então, no Brasil, nós temos aí 8 consulados italianos, incluindo a agência consular dentro da embaixada, né, onde tratam e reconhecem tanto a cidadania italiana, como dão atenção, por exemplo, uma família que está vindo morar na Itália e os filhos precisam de uma transcrição do histórico escolar. Então, eles fazem todo esse processo. Precisa de um visto de estudante para quem está vindo estudar. Então, tudo isso é tratado pelo consulado. Ou algum atendimento também, por exemplo, teve um cidadão italiano preso no Brasil, que é o consulado que é responsável por dar atenção a essa pessoa. Então, tudo que diz respeito à pessoa física italiana dentro da Itália ou brasileiro que quer ter alguma relação com a Itália. Então, acontece dessa forma. De habilitação também. E enquanto a embaixada cuida muito dessa parte da promoção da cultura, da promoção empresarial, né, onde dá muito incentivo também para as empresas, tanto trazer empresas italianas para o Brasil, quanto levar empresas italianas para lá, toda a representação de governo, enfim, toda essa relação parlamentar também, eles atuam e dão bastante suporte. Enfim, existem vários serviços que são... Saúde também, se um cidadão tem algum problema de saúde... Exato.
Elaine, então pegando, você acha que deveria ampliar essas ações, esses serviços, essas representações? Ampliar o serviço é diferente de ampliar a representação. Isso. Eu acho que os serviços que são prestados, eles já são serviços estipulados, né? Não é uma coisa recente. Eu acho que o tipo de serviço que é prestado pelo consulado é satisfatório, ele abrange todas as áreas, né, que o cidadão necessita, nesses casos que a Renata citou. O que eu acho que poderia melhorar e que não é necessariamente uma responsabilidade 100% dos consulados é como esses serviços são prestados. Então, a gente não pode responsabilizar, o cônsul ou a cônsul ou os funcionários por isso. Eles, com algumas exceções aqui no Brasil, que a gente já viu que teve assim extrapolou no seu poder, né, que é o caso do cônsul de Curitiba. Os outros são ótimas pessoas e eles trabalham no limite da possibilidade. Então, essa questão de melhorar o serviço tem que vir de cima. Não é uma coisa que a gente possa responsabilizar diretamente os consulados. Renata, você tem algum complemento? Como ela falou, resolver de cima? Eu acho que os consulados, eles são hoje, têm um número de funcionários muito escasso, né, e eles têm uma sobrecarga, só que eu acho que eles poderiam ter uma estrutura funcional melhor. Na época, inclusive, que eu fui deputada do parlamento, nós aprovamos uma emenda onde versou um bom dinheiro para os consulados no Brasil, mas isso foi muito pouco, né, perto do que necessitava. Então, na época, acabou atendendo, eles conseguiram reforçar 30% da estrutura dos consulados, mas precisava de muito mais, né? E, além disso, como a própria Elaine já tinha comentado lá no início, é importante que os agentes e que os cônsules honorários possam ter um pouco mais de poder para dar esse suporte, poder de ação, poder de prática, né, de alguns serviços, para poder ajudar mesmo na parte consular. E outros consulados, né, por exemplo, nós temos Espírito Santo, que agora está abrindo uma agência consular com um pouco mais de poder, e Santa Catarina também, porque são estados que têm uma presença italiana bastante forte e que não tem consulado próprio, né? Santa Catarina depende de Curitiba, Espírito Santo depende do Rio. Então, eles acabam ficando um pouco abandonados. Então, eles têm hoje essa demanda de ter, né, um consulado próprio para que possa ajudar a acelerar os processos e ter um melhor serviço. Então, e acontece também, a gente sabe que em alguns consulados existem funcionários que extrapolam um pouco, né, em cima do poder que ele acha que tem e pede coisas que não existem, enfim, abusam um pouco da autoridade, e isso também dificulta, né, Renata? E eles poderiam melhorar muito a questão de carga horária, sabe? Atendimento a telefone, responder e-mails. Mas essa questão, gente, eu digo para todo mundo, é geral do italiano, sabe? Aqui na Itália, eu tive uma dificuldade enorme para fazer a minha carteira de identidade na prefeitura de Roma. Quer dizer, aonde você vai, aqui o serviço da administração pública é péssimo, é péssimo. Então, muito assim, lento, o consulado reflete exatamente o que é na Itália. E não sou eu que estou dizendo, não. Todo mundo que vem para cá reconhece isso, os próprios italianos reconhecem isso. A administração pública aqui é uma grande máquina pesada, é um elefante branco, mega burocrática, que não funciona e que tem um monte de gente que acaba trabalhando pouco e absorvendo grande parte do recurso público. Então, esse é, hoje, o principal problema da Itália, né? E acaba refletindo nos consulados também. Eu vejo muita dificuldade em comunicação com os comunes, quando eu peço um documento. É geral. Geral. E agora também, não sei se você sabe, Renata, os arquivos de Estado bloquearam o acesso para Brasil, Argentina, Estados Unidos, a gente não consegue acessar os arquivos online. Não sabia disso.
A Qual gente que é a pretende alegação? ter um IP. Oi? Qual que é a justificativa? Justificativa, não tem, ninguém consegue acessar. São arquivos públicos, são Públicos. arquivos disponíveis online, e até um mês e meio atrás a gente conseguia acessar para trabalhar com as pesquisas, e hoje em dia você entra e faz parecer como se o site estivesse com algum problema, ou você com problema na conexão, mas aí Não eu tenho. sabia disso, não. Vou dar uma olhada aqui. Dá uma olhada e tenta entrar em todos os arquivos do Estado. O único que eu estou conseguindo acessar é o Antenat, porque talvez eu já tivesse deixado ele como favorito, então já tem o ícone ali, eu não saio e volto, ele está sempre aberto. Esse eu ainda consigo acessar. Os arquivos de Estado mesmo, separadamente, não consigo. Você, com certeza, consegue, você está na Itália, o teu IP Claro, italiano. claro, mas eu vou conversar com o nosso grupo, nós temos várias pessoas aqui, eu inclusive ajudo muito a associação de pessoas que se ocupam, né, dessa questão de cidadania, de ajuda com os brasileiros, enfim. Vou dar uma conversada com eles para ver se eles têm alguma informação sobre isso. Ótimo. Renata, então essa é a minha pergunta também. Qual a importância da eleição de um deputado da comunidade ítalo-brasileira no parlamento italiano para nós? Bom, até agora nós falamos de todos os problemas, né? Vamos falar de coisa boa? Você imagine se... Não, no sentido, você imagine se não tivesse um representante, né? Sim, verdade. A Itália é o único país no mundo que dá aos seus cidadãos no exterior uma representatividade plena no parlamento italiano. Aqui é parlamentarismo, o parlamento é o coração de todo o país, né, da administração pública, do governo, enfim. E ter os parlamentares que representem os italianos no exterior é fundamental para que a gente brigue pelos nossos direitos. Tanto que conseguimos várias coisas no meu mandato, né, não só esse recurso que nós mandamos para o consulado, a questão do Pacto de Haia entre o Brasil e a Itália, nós conseguimos, eu inclusive trouxe a Lei da Cultura, né, a Lei Rouanet do Brasil para cá, onde nós conseguimos incentivar grande parte, né, de financiamentos de manutenção de bens públicos, inclusive a própria reforma do Coliseu foi feita por isso. Enfim, e a relação mesmo entre Itália e Brasil foi muito acendida, né, durante o meu mandato, na minha presença aqui. Eu, inclusive, sendo política, né, enfim, do Cidadania, nosso grupo já há muitos anos, e ter sido vereadora no Brasil antes de vir para o mandato na Itália, me ajudou muito a chegar aqui sabendo realmente o que era o trabalho. Muitos acabam não cumprindo com a sua missão, mas eu tenho certeza de que fiz bastante e as pessoas ficaram muito felizes com o meu trabalho, tanto que na minha reeleição eu fui a mais votada no Brasil, né, só não fui eleita por questão de legenda, enfim, questão de partido, é sempre essa função aí. Mas eu fico muito satisfeita daquilo que eu consegui fazer e trazer a presença, né, o nome de todos os ítalo-descendentes do Brasil. Acho que é bem importante, sim, até porque, como a própria Elaine falou, muitas vezes a gente está aí, mas a gente também está preocupado com o que está acontecendo na Itália. E um representante, um parlamentar, como eu fui, tem todos os direitos e todos os deveres, como um parlamentar qualquer, né? Então a gente acaba participando de toda a votação, de todas as decisões. Eu, inclusive, fui líder de bancada, participei de momentos fundamentais, como consulta com o presidente da República, como fazer parte com o primeiro-ministro dos comitês de segurança no período dos atentados terroristas, enfim, eu tive aqui uma participação, tanto que a imprensa ainda me chama muito, né, aqui, como o parlamentarismo, eu falei, é o coração de tudo, a imprensa se conecta muito com os parlamentares, né, e justamente na minha época aconteceu a Copa do Mundo, aconteceu as Olimpíadas, aconteceu a visita, né, do Papa Francesco já no começo do mandato dele também no Brasil, então tudo isso acabou trazendo essa relação muito próxima com o Brasil, a própria questão do Cesare Battisti, que eu acompanhei bastante de perto, o próprio Henrique Pisolato, que foi o brasileiro que nós também mandamos de volta, enfim, tiveram várias ações que em conjunto, sempre com as embaixadas, italiana e brasileira aqui na Itália também, a gente acabou tendo aí, enfim, um trabalho muito satisfatório e que com certeza os italianos que estão no Brasil, os ítalo-brasileiros, foram bem, né, lembrados aqui na Itália. Eu acho que é bem importante isso, sim, bem importante.
Não, até comentar aqui, Renata Bueno, muito nos orgulha por seu trabalho pioneiro, corajoso e atuante. Parabéns pelo seu trabalho tão importante. E tem outras perguntas aqui, gente. Tem até É muito perguntando para você. satisfatório ouvir isso. Você também é da política, sabe, né? Porque, principalmente para a mulher, a política é muito dura, Sim. né? Tem muito adversário, tem uma máfia, tem um mundo desses ítalo-descendentes aí no Brasil, que é uma gente cretina, uma gente desqualificada, né? E sendo mulher e tendo superado muitos homens que estão nessa, né, querendo, né, comer nesse prato há muito tempo, eu acabei criando muita oposição e muitos adversários no Brasil. Mas são pessoas como, né, essa que escreveu, enfim, que acompanham o nosso trabalho, que acabam nos estimulando sempre a seguir em frente e a justamente combater, né, qualquer mal dessa gente, principalmente machista. Ó, comecei a falar, a gente falou isso, já começou um monte de comentário aqui falando sobre isso, essa sua luta, esse grande trabalho em prol dos ídolos brasileiros. Deixa eu fazer uma pergunta que está todo mundo aqui fazendo, se eu não fizer para vocês duas, o pessoal aqui dos comentários. Existe previsão para a retomada dos atendimentos presenciais nos consulados? É o que está fazendo mais pergunta aqui. Vocês imaginavam que ia ter, né, gente? Se eu não fizer, o pessoal vai ficar chateado comigo aqui. Eu acho que não tem previsão e posso até ser um pouco cruel, mas também poderia voltar a atender, porque não tem hoje a gente está se adaptando a essa realidade, poderia perfeitamente voltar a funcionar ou limitar um pouco, né, esse contato, mas também não é uma coisa que eles tenham vontade para fazer. Não. Então vamos aproveitar a pandemia e vamos dar uma desacelerada nisso. A pandemia agora virou a motivo para tudo. Então, isso quer dizer que quem está com o processo de solicitação parou. Isso? Estão fazendo a pergunta aqui. Quem já entregou a documentação, os funcionários estão trabalhando, né, internamente, mas aqueles que ainda não agendaram, não conseguiram. Isso, o agendamento, o agendamento, aquele que faz pela internet. Está parado e não tem previsão de volta. O que eu posso adiantar, assim, as notícias que a gente recebe do consulado, é que pode ser que, quando retomarem esse serviço, eles lancem caminhos alternativos para isso, que não seja só o agendamento através do site. Mas não sei o que vai ser, não sei quando vai ser, e pode ser que abram, né, novos caminhos, mas é uma incógnita. Até porque o governo aqui na Itália está um desastre também, com toda essa pandemia, parou tudo, né? Eles estão ainda retomando. E o que aconteceu? Eles emendaram aqui com o período de férias. Como todo mundo sabe, agosto vocês estão na Itália, no verão, né? É como janeiro no Brasil. Então, tudo para. Normalmente já para. Então, eles emendaram tudo. E a expectativa é que agora, a partir do dia 1º de setembro, que as coisas comecem a retomar um ritmo normal. Porque a Itália não retomou. Retomou assim, todo mundo viajando, todo mundo de férias, os restaurantes. Isso sim, as pessoas saindo, já não existe mais as proibições do lockdown. Mas aqui, os serviços públicos, muita coisa não voltou a funcionar, justamente emendando, né? Agora voltam as escolas, então os próprios ministérios devem retomar, apesar de que o governo italiano já estendeu até dezembro esses turnos, né, para os funcionários públicos, que já cumprem horários péssimos, porque eles cumprem já poucas horas semanais. A prestação de serviço, como eu já tinha sinalizado, é muito ruim aqui na Itália, né, do serviço público. O mesmo funcionário trabalha em 2 setores diferentes. De manhã ele atende em um setor e à tarde ele trabalha em outro. Então, você imagine agora, né? Eu também não tenho notícias sobre isso, infelizmente, né? Acho que os consulados poderiam sim estar trabalhando no Brasil. Acho que hoje existem medidas de segurança, né, para poder fazer um atendimento muito mais lento e muito mais cauteloso. Acho que poderiam estar trabalhando, mas, infelizmente, não estão, esperando que isso retome agora em setembro. Tá, estamos quase finalizando. Eu vou fazer 2, tem uma aqui que está no comentários, mas eu vou fazer a minha aqui.
nós temos os imigrantes italianos e seus descendentes contribuíram, como nós sabemos, no desenvolvimento do nosso país e na construção da cidadania. O que pode mais a gente fazer, ou mesmo avançar na relação fraterna entre os dois países? O que a gente precisa mais para... Eu acho tão... A gente já tem tanto uma relação tão forte no Brasil. Eu posso falar, né? Vocês já viram meu sobrenome, também sou italiana. Merola. Bom, veja só, o brasileiro, independente, né, do sobrenome, do sangue italiano, ele já tem um carinho muito especial pela Itália, né? A cultura italiana, a gastronomia, enfim, que é uma delícia, tudo. A cultura, a música, a arte, né? Então, o brasileiro já tem esse carinho muito grande, esse afeto pela Itália, e muito mais aqueles que têm sobrenome, que têm a cidadania. Então, claro que a Itália precisa manter viva, né, através dessa promoção da cultura, manter viva essa relação com o Brasil, né, e dando sempre oportunidade que sempre essa arte, essa cultura chegue até os brasileiros. Então, essa eu acho que é uma função especial que já perdeu muito nos últimos anos. A Itália perdeu muito recurso para a cultura. Então, por isso até que eu comentei que no meu mandato eu trabalhei muito nisso, né, em tentar estimular, inclusive, essa promoção cultural de atividades culturais aí no exterior, né, incluindo o Brasil. Independente disso, o Brasil com a Itália teve uma relação muito estremecida nos últimos quase 10 anos, depois da negativa da extradição de Cesare Battisti. Hoje, uma situação resolvida, mas não foi resolvida pelo Brasil, foi resolvida por Evo Morales, né, quando Cesare Battisti, tentando fugir, atravessou para a Bolívia, e de lá mandaram ele de volta em 24 horas, coisa que o Brasil não fez em 30 anos. Então, isso ficou uma situação muito estremecida e que ainda demorou um pouco para retomar, e o Brasil perdeu muito pontos, né, como a gente fala, perdeu pontos com o italiano, porque não era uma mágoa só do governo, mas era uma mágoa do cidadão italiano pelo Brasil, porque foi uma coisa muito grave o que aconteceu, né, de um terrorismo, de uma história, e o Brasil simplesmente, sem motivo, decidiu não entregar um bandido que estava condenado a uma prisão perpétua. Então, isso ficou muito ruim. Mas a gente tem, assim, o que eu vejo muito que precisa ser feito realmente é ter uma aproximação muito maior da questão mesmo empresarial, né? Hoje o Brasil e a Itália, ele acaba não tendo uma relação empresarial muito boa, né? O Brasil se relaciona muito com os Estados Unidos, China, hoje procura outros parceiros empresariais, e a Itália poderia estar muito mais presente nisso, e vice-versa, o Brasil também na Itália. Então, acho que faltam acordos, faltam questões que poderiam aproximar isso, e, consequentemente, trazer junto, né, a cultura, a família, toda essa gama, né, esse grande número de italianos que nós temos no Brasil. Essa seria a minha opinião. Elaine, você, qual que seria a sua opinião? Eu penso que essa falta de contato mesmo, porque hoje em dia nós estamos vivendo um mundo moderno, né, globalizado, e a questão das origens, ela ficou um pouco para trás, porque nós somos já a terceira, quarta geração, então a gente tinha que tentar estabelecer, porque ela não existia forte antes, dessa maneira mesmo, com troca de experiências, né, no âmbito econômico, né, comercial, intercâmbio de experiências, né, para poder ser adaptado aqui, lá, ou de lá, aqui. A gente até tem no Brasil, né, algumas empresas italianas, mas, na verdade, o motivo principal delas se instalarem aqui é porque os salários do Brasil são muito baixos, né? Os encargos trabalhistas são muito altos, mas, em contrapartida, os salários são muito baixos. Então, o único motivo, óbvio, né, é esse, não é uma relação mais, assim, pode dizer que é um pouco superficial, né, se você for ver só por esse lado, né, não é uma troca de experiências entre dois países que tem uma ligação muito forte pela imigração, né, a gente tem uma população enorme de ítalo-descendentes no Brasil, na América do Sul como um todo, mas falta muita coisa, né?
Mas eu acho que essa parte econômica, comercial, empresarial, faria mesmo uma grande diferença. Vamos ver se esse novo normal, como todo mundo faz a gente rever essas relações que a gente precisa respeitar, como eu falo, sempre olhar a nossa história para melhorar o nosso futuro. Estamos terminando. Pode falar, Renata. Não, eu Fico ia mais só preocupada, é que eu já vi que já está escurecendo aí, né? Não, eu fui acender a luz, até peço desculpa que eu saí para acender a luz ali. A parte universitária também eu vim para a Itália para estudar, né? Ainda tenho doutorado, até vou defender a minha tese agora, discutir a minha tese em setembro do doutorado, e acho que as universidades também podem trabalhar muito isso, né? Os jovens hoje brasileiros procuram muito estudar fora, né? Aperfeiçoar a experiência de vida, e acho que com a Itália poderia abrir muito mais os braços, sabe? Apesar da gente ter trabalhado bastante, mas isso é uma relação muito mais entre universidades, porque as universidades têm autonomia. Não depende tanto de governo, né? Enfim. Então, esse seria o que eu queria agregar aí. E o reconhecimento dos títulos também, né? O que ajudaria nisso. Sim, que é uma dificuldade, né? Do reconhecimento e validação, que isso também é uma outra, essa relação que poderia ser mais fortalecida. Tem outra pergunta aqui que estão fazendo, se eu não fizer, até para a gente finalizar. Porque até que está escurecendo cedo aí, né, Renata? Porque 7 horas... agora são 8, né? Porque, na verdade, final de agosto já começa a escurecer mais cedo. Outono, né? Ah, tá. Não é que eu falei assim, mas o horário de verão ainda vai até outubro. Uma pena que o Brasil não tem mais horário de verão, né? Aqui tem, e vai até outubro, mas final de agosto, agora às 8 horas é o horário que já fica escuro daí. Eu achei alguém que gosta de horário de verão, que todo mundo aqui não gosta, eu sou eu adoro. Eu sabe, então, porque eu tenho um problema de vista. 3, porque você sabe que a gente é voto vencido, né? Porque todo mundo adorou acabar aqui. Eu tenho um problema de vista muito grave, então para mim a luz é fundamental. Quando fica escuro, para mim é como se acabou meu dia, eu não posso fazer mais nada. Então é a mesma sensação que eu tenho. Outra pergunta. Se puder dar só uma não, eu vou fazer para vocês até falar e dar o seu recado, mas qual é a informação? Assim, o pessoal, a gente estava discutindo aqui, está todo mundo falando muito dessa cidadania, que a gente sabe dessa relação, que tanto é que foi a discussão nossa aqui da imigração. Qual o recado, a orientação que vocês dão, devido àquele fato que você falou da Lava Jato? Eu sei que foram brasileiros, mas quando um brasileiro quer solicitar a sua cidadania, qual que é o melhor caminho? O caminho certo, né? Porque às vezes também não é só a pessoa que tem má fé, mas às vezes ela contrata alguém que não tenha boa fé e ela que entra nessa encrenca sem saber qual é a orientação que vocês dão, porque a gente vê isso muito, tem pessoas falando que às vezes, contratei alguém, eu que me perdi dinheiro, está aqui comentando, qual é a orientação que vocês dão para solicitar essa cidadania? Olha só, eu acho que a Elaine foi muito coerente quando ela falou de ter o consulado como a primeira opção. Claro, é insana hoje, né? A fila, a demora, a falta de informação que o consulado dá, né? Esse desserviço. Então, isso acaba fazendo com que quem quer realmente ter a cidadania busque alternativas. Então, um despachante, eu chamo de como despachante, que estão falando aqui. Despachante, enfim, tem escritórios, tem muita gente séria que trabalha nisso, né? Escritórios de advocacia, eu mesmo trabalho, os meus parceiros, escritório de advocacia é um escritório grande de Roma, e eles fazem a cidadania, inclusive quem me procura eu indico, porque tem um setor dentro do escritório, não sou eu que cuido, mas tem um departamento que cuida justamente e faz um trabalho muito sério, muito bonito, inclusive, porque eu sou favorável que as pessoas precisam buscar o seu direito, né? Se o consulado não é capaz, não tem competência para poder dar ao descendente o seu direito, então que busque o seu direito na justiça. Eu sou advogada, ainda, então eu acho que tem que buscar mesmo, sabe? Então que procurem as pessoas corretas e sérias. Isso hoje em dia na internet é muito fácil, apesar de ter muitos grupos falcatruas também girando por aí. Mas e não se porque também o brasileiro muitas vezes quer o jeitinho brasileiro, aquela coisa de fazer mais fácil, de fazer mais rápido, então que busquem fazer o processo correto, né? Vir morar na Itália pode ser uma escolha da pessoa, mas que more realmente, que alugue realmente um apartamento, que venha morar, que fixe a sua residência, e aí sim faz o seu processo, não existe nenhum impedimento para isso, mas que faça tudo de forma coerente, sabe?
Então, eu até digo isso, eu acho que todo mundo tem que buscar o seu direito, sim. Se precisar de ajuda, que busque ajuda de pessoas que são sérias, né, e que estão prontas para poder ajudar da forma correta. Então, sabemos que é difícil, e hoje tem muita gente no mercado trabalhando e fazendo esse tipo de assessoria de cidadania, vendendo de tudo, né, mas precisa ter um pouco de seriedade naquilo. Eu, inclusive, acabei, junto com colegas, abrindo o Instituto Cidadania Italiana alguns anos atrás, justamente para dar aos cidadãos italianos essa atenção de poder ter um suporte, né, de gente séria, que a gente, inclusive, dá as orientações gratuitamente, né? Depois, se querem serviço, se querem contratar, é uma outra história. Mas é a nossa obrigação ajudar as pessoas que querem buscar a sua cidadania. Então, já começa por aí a seriedade, né? Elaine, sua dica? A primeira dica de uma pessoa que quer reconhecer a cidadania, principalmente se ela tem intenção de ir à Itália, fixar residência, é se informar de toda a prática, de tudo que de tudo que implica estar na Itália, e que seja consciente de que não tem um tempo pré-determinado para isso acontecer. Então, ela tem que estar disposta a ir, preparada, e esperar tudo acontecer no seu tempo, porque dessas pessoas todas que tiveram a cidadania cancelada, eu acho que algumas, de certa forma, fizeram na inocência, sem conhecer de fato como as coisas têm que acontecer. Mas acredito que também algumas outras sabiam do risco, e é o que a Renata falou, aquele jeitinho brasileiro de resolver as coisas a tempo e a hora sem cumprir regra, né? Então, assim, tem essa opção, né, do processo judicial, e tem funcionado muito em duas situações diferentes, mas agora é um outro assunto. Então, assim, se informem primeiro sobre o trâmite em si, e depois, se você quer escolher uma pessoa, se informe, procure saber, peça toda a informação que você precisa para a própria pessoa, comprovando mesmo que ela segue aquele trâmite legal. Porque aí não tem erro, não tem o que dá errado. Se você tem a documentação correta, se você faz o trâmite dentro das exigências legais, também não tem o que dar errado. Só dá errado para quem não faz certo. Sim. E usar o nosso jeitinho brasileiro por lado bom, que eu acho que, assim, uma das qualidades que eu acho do Brasil é jeitinho, mas a gente usar para a criatividade, para a inovação, para o empreendedorismo, né? Sim. Porque isso que nos faz diferente, né? Quero agradecer. Faz mesmo. Faz. Eu falo que o nosso jeitinho brasileiro, quando a gente faz para o bem, a gente tem uma notoriedade, assim, você que está aí na Europa, você vê muito como essa sua habilidade, que a gente chama de jeitinho brasileiro, a gente chama de habilidades, né, do brasileiro, como faz a diferença em certos momentos, essa nossa que eu chamo de criatividade brasileira. Quero agradecer as duas. Não, eu vou passar agora para vocês falarem, eu só vou me dar meu tchau aqui, só para eu me dar meu tchau, que senão... Quero agradecer vocês duas por estarem aqui, muita gente aqui, César, a Edna, Maria Casoni, mandando um beijo para vocês duas, que é super fã de vocês, eu tenho que falar todo mundo que está aqui. O William Zonato também falou que é fã de vocês duas, parabéns para isso. Lucas Della Testa, várias pessoas aqui mandando beijos e abraços para vocês duas. Ai, que delícia, que saudade, viu? Retribuo para todos. Minas tem um grupo, é muito legal, é muito organizado. Claro, a presença da Fiat também acaba, né, ajudando um pouco, enfim, mas tem os grupos muito organizados. Tem a Silvia Alciati também, que é uma representante do TGE, que é o Conselho Geral dos Italianos do Exterior, que é de Minas. Então, a gente tem aí uma atividade bastante intensa, né, da comunidade italiana, e é muito bom vê-los, ouvi-los, né, e, enfim, eu fico muito feliz realmente de ser sempre lembrada com carinho, e independente de mandato ou não mandato, que contem sempre comigo, não só a comunidade italiana, Elaine, enfim, todos de Poços, da região sul de Minas. E você também, Iula, desejo muito sucesso, né? Obrigada. Que você tenha realmente uma campanha linda. Acho que as mulheres precisam estar bem mais presentes na política, porque a gente consegue fazer a diferença.
Eu deixo um super beijo para vocês Isso. e obrigada aí pelo carinho sempre. Grazie, arrivederci. Elaine, seu recado, você não pode eu queria... só vou dar um recado rapidinho, que a gente está prestes a votar no referendo, né? E eu peço que as pessoas que optaram por votar, porque isso também não é obrigatório, que votem pela não diminuição dos parlamentares. Ótimo, bem lembrado. Ótimo. Porque, assim, o que vai diminuir em relação a financeiro é irrisório, perto do que a gente vai ter de prejuízo sem uma representação suficiente. Então, a gente não tem que fazer uma relação com a política do Brasil para votar, é totalmente diferente. Lembra do congresso que você falou para mim que ia falar, divulgar? Sim, o Congresso de imigração italiana, é o 10º congresso, né, que vai acontecer agora de forma virtual. É um congresso que já acontece há 10 anos, né, ele era itinerante, cada ano numa cidade de Minas, e depois eu te dou o link para você colocar na sua página, que eu não me lembro exatamente da data. Tá. Mas é um congresso muito importante, onde se discute variados temas relacionados com a imigração italiana. Ele é produzido pela empresa Ponte Entre Culturas, tem a chancela do consulado italiano de Belo Horizonte. Então, é um congresso, um seminário de alto nível mesmo, com relação à imigração. Eu acompanho já há bastante tempo e chancelo também, viu? Então, é isso aí. Aí, você já tem até a Renata para divulgar lá para nós. É muito interessante esse trabalho que eles fazem aí. Eu nunca participei pessoalmente, mas já acompanho há bastante tempo. E bem lembrado do referendo, viu, Elaine? Porque nós aqui temos dito isso, né? Uma redução parlamentar, ontem até discuti aqui com alguns colegas, não vai trazer um grande risparmio, né? Uma grande economia. Mas para nós, principalmente italianos no exterior, a gente perde muito, porque já tem uma representatividade muito pequena. Tão pequena, então, que votem não nessa cédula que vai chegar na casa de vocês para votar nesse referendo popular sobre a redução do parlamento italiano. E, às vezes, mesmo que não reduza, mas dependendo do número de votos que o nosso representante receba, a gente fica sem uma representação no Brasil. Tem outros países, né, da América do Sul, mas para a gente mesmo não tem. Então, a gente só vai perder com essa redução. Exato. E a gente viu a importância da gente ter uma representante no parlamento italiano, de quanto você fez e faz por nós aqui. Gente, mas eu sou muito feliz. Obrigada a todas, muito obrigada mesmo. Depois eu passo para vocês, o pessoal já conhece, quem participa do webinário, que isso daqui passa para a página do YouTube, e aí eu compartilho com vocês. Porque tem muita gente aqui agradecendo e mandando beijos e morrendo de saudade de você, Renata. Então, aqui já... Que bom. Ganhei meu dia aqui. Ganhou. Muito feliz. E a gente aqui, são 3 horas da tarde, a gente está tomando café com pão de queijo, tá? Ai, que delícia! Está na hora já. Tá na hora, 3 horas da tarde. Está dando aquela crise de abstinência do café. Eu vou ter que ir aí, viu? Vocês ficam me fazendo vontade, quando eu conseguir viajar, há 2 anos atrás, eu te convidei, você lembra? Para vir no almoço aqui, mas estava em época de eleição, não deu muito certo. Não deu tempo. Agora ela não foge mais. Depois deixa passar esse tempo agora. O pão de queijo, café e o almoço na sua casa. Pronto. Isso, combinado. Delícia. Então tá bom, gente. Beijo grande para vocês. Tchau, beijo para vocês. Bom trabalho para as duas. Para nós 3. Isso. Tchau. Tchau.